Oi, sejam bem-vindos ao Distopiando. O meu nome é Mariana. E aqui é um canal que a gente vai tentar falar um pouco sobre tudo: filosofia, psicologia, sociologia, assuntos em geral, qualquer coisa. Hoje o tema do vídeo é Descartes. Não sei se vocês conhecem um pouco de Descartes, eu amo falar sobre Descartes. É um pensador que, assim, meio que originou tudo que a gente conhece da psicologia, da filosofia moderna, contemporânea, às vezes. Muita coisa vem de Descartes. E ele não é o meu filósofo preferido. Eu tô lendo muito agora o Montaigne, também é francês. Ele é de século XV, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E eu acho muito curioso. Tem muita gente que não fala de Montaigne e todos os holofotes ficaram pra Descartes, né? O que não tá errado, porque Descartes é muito foda, mas Montaigne, assim, pra mim, é o que originou Descartes e muitos outros depois. Todo mundo bebe de Montaigne, praticamente, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Por exemplo, Nietzsche, o Schopenhauer, acho que é assim que fala também. O próprio Descartes. E, caramba, basicamente todo mundo ali que foi da época renascentista, contemporânea depois. Enfim, a aula não é sobre ele, é sobre Descartes, porque eu acho que é um tema mais fácil de começar, como é o primeiro vídeo do canal. É um tema que eu acho que eu tenho mais domínio. Também não sei. Vamos ver como é que vai ser. Se eu vou gostar de gravar e tudo mais. Enfim. Descartes. Vamos lá. Descartes. O Descartes, ele fala muito sobre ceticismo. Ele tem o solipsismo. E a gente vai explicar mais pra frente o que é. Mas, e principalmente, além disso tudo, ele fala do argumento do cogito. Que é um argumento que quando eu estudei me deslumbrou, assim. Tipo assim, ele explica de uma forma, pelo menos os livros que eu li que falam sobre o argumento do cogito, explicam de uma forma muito simples e muito didática, eu acho, muito dinâmica, essa coisa do Descartes. Então é o que eu tô tentando trazer um pouco aqui, é o que eu gosto de falar. E, sinceramente, o argumento do cogito é algo que, sei lá, me brilha os olhos um pouquinho. Então vamos lá, modernidade. A modernidade, pra gente falar de Descartes, a gente tem que fazer uma contextualização ali rapidinha do lugar, do ambiente que ele estava e por que as críticas dele e a filosofia dele fazia tão sentido para aquela época. Para contextualizar um pouco, aqui a minha câmera tá em cima, eu vou tirar um tempinho para vocês lerem. Modernidade, né? Aqui tá escrito que é a transição da Idade Média para o contemporâneo e blá blá blá. Vamos lá. A modernidade, ela foi marcada por coisas muito fortes, assim, né? Vamos dizer. Ela foi marcada pelo Renascimento, que é aquela coisa do humanismo, o homem no centro, o antropocentrismo, uma busca de entender a natureza e o homem e não só como explicar como o mundo surgiu, por meios religiosos. É uma busca pelo cientificismo e por essa o individualismo em si. É tentar explicar o homem como o centro de tudo, né, que é o antropocentrismo. E principalmente nas artes e na filosofia, também acho que na literatura, mas de uma maneira um pouco mais diferente, principalmente nas artes, que eu gosto muito, e na filosofia, tem essa busca pela antiguidade. Por exemplo, o Protágoras, né? Tá aqui um trecho, né, do que ele fala, que resume basicamente todo o renascentismo, né? Que o homem vira a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. O homem passa a ser considerado um objeto de estudo, né? Como o homem passa a ser o objeto de estudo agora, como ele passa a ser o centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas,
a religião passa a ser abalada. E aí a gente tem a Reforma Protestante com Martinho Lutero, porque o Lutero, ele defendia, por exemplo, ele era muito contra a corrupção que tinha dentro da igreja, e principalmente a compra de indulgência. Compra de indulgência é aquela coisa que a gente sabe, que a gente estudou no ensino médio, provavelmente, ou você que está estudando no ensino médio, você vai entender isso agora, é que a compra de indulgência é você comprar o seu perdão de Deus, entendeu? Você vai, compra o seu perdão. Se você fez algo de errado, você não vai se confessar. Você não vai pedir o perdão. Você vai comprar o perdão, você paga a igreja. O Lutero, ele considerava isso uma coisa por corrupção. É um absurdo você comprar o seu perdão, entendeu? De Deus, principalmente. E aí ele vai contra isso. E ele tem essa coisa do humanismo, porque ele fala que o indivíduo ele não precisa das autoridades religiosas. Eles entendiam que o homem, por si só, conseguia entender a palavra de Deus pela Bíblia, né? Sem a autoridade de alguém ler para ele, de alguém falar o que Deus possivelmente está falando, supostamente está falando. Então, assim, eles tinham essa coisa do individualismo também, mas não a ponto do homem ser mais importante que Deus. Não chegava a isso. E aí a gente chega nas grandes navegações, que foi um acontecimento muito marcante também, né? Que é a descoberta das Américas. E aí, saindo um pouco da parte de geografia, né? Do que foi, de como chegaram as Américas, não é esse o ponto? É de que, através das grandes navegações, a gente conseguiu perceber naquela época que os estudos da Idade Média e de antes, né, óbvio, eles não eram exatos, eles não faziam sentido. Eles eram incoerentes com o mundo que a gente estava descobrindo ali. E a gente teve um contato muito forte com os povos originários. Então isso criou teorias, por exemplo, do Montaigne. É aí que surge a tolerância, entendeu? Não que eles praticassem a tolerância, a gente sabe que não, a gente sabe que tá bem longe disso. O que menos tinha era tolerância. Mas é aí que surge o conceito, a ideia, né? Mas não a prática. Então a gente percebe que as ciências antigas não eram verdadeiras e não faziam jus ao mundo que a gente estava descobrindo com as grandes navegações. E é aí que entra Descartes. Descartes ele vai querer criar uma nova ciência. Ele e muitos outros, percebe que a filosofia até da época, a ciência principalmente, não faziam jus ao mundo que eles estavam conhecendo ali. Porque o homem não era o centro nessa ciência e tinham muitas coisas erradas, como a geografia descoberta nas grandes navegações, né, no Novo Mundo. Eles percebem que tinha muita coisa errada e que isso precisava ser reformulado. Então Descartes ele vai perguntar assim e tentar criar uma nova ciência, perguntando como é que se chegaram a esses erros, por que a gente comete tantos erros. Então, o que é o erro para Descartes, né? Descartes ele fala que o erro é o simples uso, mau uso, no caso, da razão. É só aplicação incorreta, né? E aí, como que a gente pode evitar o erro? A gente pode evitar o erro utilizando algum método científico. Essa coisa do modernismo, buscar a atualidade, é sempre por meio da ciência, sempre por meios técnicos, objetivos, experimentais. Então é algo muito empírico, né? Então Descartes traz isso. Ele vai querer um método que garanta que algo é verdade, né? E aí o método dele é dividido em 4 regras, né? A primeira regra é a regra da evidência. Ele fala que é necessário você duvidar de tudo, de
qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer crença, qualquer coisa mesmo. No mínimo, sinal de dúvida. Ele usa o exemplo do cesto de maçã, não sei se vocês já ouviram. Mas ele fala que se você tem um cesto cheio de maçãs e você acha uma maçã podre, você não sabe se as outras estão podres até você ver uma por uma. E é isso que ele quer. Ele quer que você duvide de todas as maçãs. Então você vai duvidar de todas as ideias, de tudo que você já pensou na vida que te cause uma mínima pontada de dúvida. E aí ele fala que você só vai acreditar se você tiver uma comprovação de que aquilo é verdade, né? A segunda regra é a regra da análise. Essa regra, ela pode ser simplesmente explicada pelo reducionismo. Então você vai pegar um problema que você tem, alguma ideia que te traga dúvida, que você duvidou na regra da evidência. Você vai pegar isso e você vai separar em quantas partes forem possíveis. Quanto menor as partes, melhor. Porque vai ser mais fácil de você entender e ver onde está trazendo dúvida, onde está o erro. Então você vai ter que separar tudo nos mínimos detalhes para entender cada detalhe separadamente e depois, só depois de entender todos os detalhes, você juntar tudo para entender o todo e ver se faz sentido. A terceira regra é a regra da síntese. Ela é muito parecida com a regra da análise, porque ela fala de você analisar as coisas dos mais simples aos mais complexos. Então você vai pegar essas ideias que você separou em várias pequititinhas, você vai analisar das mais simples até as mais complexas, para você ir entendendo, porque nessa época tem uma ideia muito forte da associação de ideias, né? Ideias simples formam ideias complexas. Então, se você entender as simples primeiro, você vai entender as complexas depois, porque é junção de ideias simples que você já entendeu. É isso que Descartes quer. Ele quer que você analise dos mais simples aos mais complexos. E a última regra é a regra da enumeração. Ele fala, é basicamente você pegar essa ideia que você tinha inicialmente, que era um problema, e agora que você já entendeu todas as ideias simples que compõem essa ideia mais complexa, você poder explicar essa ideia complexa de uma forma simples, direta, lógica, completa, sem omitir nada. E aí você chega numa ideia que inicialmente é verdade. Então é isso. O erro é o mau uso da razão, a gente evita por um método, e o método é outras 4 regras. Regra da evidência, regra da análise, da síntese e da enumeração. Agora, Descartes e o ceticismo. Eu acho que isso é uma coisa que pode trazer um pouco de dúvida, porque ele é super ceticista, ele duvida de tudo, como a gente viu nas outras regras, né, no negócio da maçã e tudo mais. Ele quer que você duvide de tudo, mas ao mesmo tempo ele é contra o ceticismo, porque o ceticismo não chega a lugar nenhum, não chega a nenhuma verdade. Então ele é a favor e contra ao mesmo tempo. Ele fala que a gente precisa duvidar de tudo para não aceitar qualquer coisa como verdade. É tipo você ler uma fake news e não for pesquisar, entendeu? Isso é o mau uso da razão, é o que te leva ao erro. Então você tem que duvidar de tudo. Você tem que duvidar da fake news para não ser levado ao erro. Mas ao mesmo tempo você precisa, através do método dele, achar uma verdade que seja imune a esse ceticismo, seja induvidável, que você não duvide, entendeu? E é isso que ele quer, ele é a favor e contra ao mesmo tempo do ceticismo. E às vezes isso pode causar um pouquinho de confusão na hora que você for estudar, mas é bem simples, ele quer que você duvide até não ter como duvidar. E aí a gente chega no principal, que aí dá um trabalhinho de explicar, que é o cogito, é o penso logo existo, que é a frase que todo mundo conhece, mas eu acho que nem todo mundo sabe como que ele chega nessa conclusão e como que o penso logo existo faz sentido. Para ele explicar esse negócio do cogito, ele vai utilizar os argumentos, né? São 3 argumentos. O argumento e contrailusão dos sentidos. Ele fala que a nossa mente ela pega pressas na gente.
E aí é por isso que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente sente. A gente é errôneo, a gente erra. E esse é o problema. A nossa mente erra e ela pode enganar a gente. Então, você tem que duvidar de tudo que você vê, de tudo que você sente. Entendeu? Aí ele vai pro outro argumento. Isso leva ao outro argumento, né? Que é o argumento do sonho. Ele fala que se tudo pode ser mentira, como é que você sabe se você tá sonhando ou se você tá acordado? Porque a gente não tem nada que garanta. Se a gente tem que duvidar de tudo, a gente não tem nada que garanta que a gente tá em estado de vigília, entendeu? Que a gente tá acordado. Então ele fala no argumento do sonho que a gente pode estar sonhando, entendeu? E aí ele fala, por fim, nesse argumento do sonho, que a única coisa que garante que a gente não tá sonhando, assim, a gente pode até tá, mas que exista algo além do sonho, no mundo exterior, é que pra gente sonhar com algo, a gente tem que ter uma ideia de algo. E uma ideia de algo é uma representação de algo que existe no mundo real, entendeu? Não tem como você, por exemplo, sonhar com uma caneta se você não sabe o que é uma caneta, não sabe como é uma caneta. Ela precisa existir no mundo real. E aí ele vai pelo ceticismo e fala, acho que não. E aí isso leva ao argumento do gênio maligno, né? Que é a dúvida hiperbólica que ele chama. Que ele fala que na verdade você até pode sonhar com uma caneta. Porque pode ser que do mesmo jeito que a gente acredita que existe um Deus bom e benevolente que coloca as ideias na nossa cabeça, pode existir também, na verdade, ao invés de ser um Deus muito bom, ser um Deus maligno, que prega peças na nossa cabeça de propósito. Ele coloca ideias erradas, entendeu? Então pode ser que uma caneta nem exista no mundo real. No mundo real ninguém sabe que é uma caneta. Uma caneta não existe. Mas um gênio maligno colocou uma ideia de caneta na sua cabecinha. Entendeu? Na sua cabecinha. E aí é aí que me choca um pouquinho. Porque, caramba, é uma viagem muito grande, né? Um gênio maligno que implanta coisas na sua cabeça. E aí quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei me perguntando, caramba, como é que ele sai disso agora? Porque pode ser que tudo que ele fale a partir de agora é só um gênio maligno colocando coisinhas na cabeça dele, né? Essa parte do estudo sempre me pega um pouquinho. Mas vamos lá, né? E aí ele vai duvidar até disso, né? Como a gente já imaginava. E aí ele vai falar que mesmo para existir um gênio maligno, precisa existir uma mente que ele controle, entendeu? Precisa existir algo que imagine esse gênio maligno, algo que esse gênio maligno possa atuar. Se é preciso que exista algo, é porque esse algo existe, certo? Até aí tudo bem, eu acho, né? Então, é no sentido de até para eu duvidar, eu preciso existir. Para que um gênio maligno implante coisas na minha mente, eu preciso existir e eu preciso ter uma mente. Para que eu sonhe, eu preciso existir para sonhar. Para eu sentir, eu preciso ter uma mente que sente. E é isso que ele fala. Esse é o fim do argumento do Buji. Se eu penso, logo eu existo, né? Seja por conta de um Deus ou não. Até para existir um Deus eu tenho que existir para esse Deus ter poder dentro de mim, né? E aí terminamos então com penso, logo existo. Mas vamos nós de novo ao ceticismo. Porque ele não chega onde ele quer. Lembra que lá no início a gente falou que ele quer criar uma nova ciência? Ele não cria. Porque o solipsismo, eu tô na frente aqui, eu vou tirar a câmera rapidinho pra vocês verem, né? Perguntem, né? O que é o solipsismo? É a ideia de que nada existe além do eu e do pensamento. É exatamente a ideia do cogito, né? Penso, logo existo, mas não existe nada além de mim.
Porque você não pode garantir o que existe no mundo externo. Você não pode garantir que exista uma caneta. Você só imagina a caneta. Você existe, que você tá imaginando, mas você não tem certeza de que aquilo é certo. Entendeu? Ainda pode ser o gênio maligno. E solipsismo é essa ideia de que só existe o pensamento e o eu. E você não sabe, você não tem como garantir nem como você é. Nem qual a forma que você tem. Você só garante o seu pensamento e a ideia de eu. A ideia de pertencimento, de individualidade. Mas você não pode nem garantir a sua forma. Porque você não tem certeza disso também. E aí, como ele queria criar uma nova ciência, e ele chega a um impasse, né? Porque uma ciência estuda o homem, tudo bem, e a natureza, tudo bem. Estuda o mundo externo, estuda a forma do homem, que você não tem certeza de que existe o mundo externo ou a forma do homem. Você não... Como é que você garante isso? E aí, se uma ciência quer estudar isso, como que cria uma ciência, né? Ele não consegue criar essa ciência nova porque ele mesmo, através do método dele, chega a um impasse pelo solipsismo. E, né, como é que ele resolve esse solipsismo, esse impasse que ele chegou, né? Ele vai dizer que para você saber se uma ideia, se um pensamento é verdadeiro, ele tem que corresponder ao que você está vendo. Por exemplo, se você escreve uma caneta, esse pensamento e essa descrição que você fez de uma caneta tem que se corresponder ao que você vê no mundo externo, que é uma caneta. E aí isso precisa ser claro, evidente, distinto de qualquer outra coisa que você descreve. Tem que explicar de uma forma muito objetiva. E sem dúvida. Não pode haver dúvida. Para não abrir brechas para o ceticismo novamente. Não, você tem que ter certeza de que aquilo é uma caneta e de que a sua descrição descreve exatamente uma caneta. E ele vai classificar essas ideias, né? Ele vai, através daquele método que ele tem de dividir tudo, de ir pelo mais básico até o mais complexo, de dividir as ideias, de fazer tudo objetivo e tudo mais, essas regras, ele vai classificar essas ideias, né? Ele vai explicar, ele entende, né? Não é que ele descobre, mas é que ele entende que existem 3 tipos de ideias, né? As ideias inatas, que são aquelas que nascem com você. Por exemplo, para ele, a ideia de Deus é uma ideia inata. Você não aprende o que é Deus. Você nasce sabendo que é Deus, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente e tudo mais, né? Ele criou você. Então, ele colocou a ideia dele, a ideia de Deus na sua mente. Ideia de perfeição, porque Deus é perfeito e, portanto, essa é uma ideia que tem que nascer com você, para você entender o que é Deus. E também nasce com você. É a ideia de tempo, de espaço, de infinito, ideias bem amplas, assim, bem gerais e difíceis de explicar. Essas são as ideias inatas. As ideias adventícias são as ideias das experiências. Então é tudo aquilo que você aprende pelo mundo. Então você aprende que é um livro vendo um livro, uma caneta vendo uma caneta, você aprende que é um celular vendo um celular, mexendo no celular. Você aprende, por exemplo, que não sei o que é. Fazer macarrão. Sabe fazer macarrão porque é uma experiência que você teve aprendendo a fazer macarrão. Que ela é uma experiência. É algo que você aprendeu depois de nascer no mundo externo. E aí tem as ideias da imaginação, que é tipo uma misturinha das ideias inatas com ideias adventícias, ou ideias adventícias com ideias adventícias. Por exemplo, uma ideia de imaginação. Unicórnio. Unicórnio é uma ideia de imaginação e é um exemplo que o Marcondes usa. Não sei se o Descartes usa também, mas o Marcondes usa a ideia de unicórnio. Por exemplo, você tem, pelas ideias adventistas, pela experiência, você sabe que é um chip.
E você também sabe que é um cavalo. Um cavalo não tem um chifre. Um chifre não pertence a um cavalo. Mas, na sua cabeça, você consegue juntar as duas, por mais que isso não exista no mundo externo. E aí você cria algo novo, um unicórnio. Então, ideias da imaginação é bem autoexplicativo. São ideias da sua imaginação que juntam termos que você teve de ideias adventícias. Ou de ideias inatas junto com ideias adventícias. E aí, por fim, como isso resolve o solipsismo? Ele diz que se existem ideias inatas, é porque alguém colocou essas ideias na sua cabeça antes de você nascer, ao te criar. Deus fez isso com você. Queira você ou não. Deus colocou ideias inatas na sua cabeça. E aí, para Descartes, isso garante que Deus existe. E se Deus existe e te colocou essa ideia na cabeça e outras ideias que te fez existir, é porque Deus existe. E aí isso quebra o solipsismo, porque agora não existe algo só do seu pensamento. Não existe algo só do seu pensamento e do eu. Existe Deus também, e Deus é algo externo a você. Ele não existe só na sua mente. Ele existe externamente, porque é Deus, é onipotente, onipresente, onisciente, blá blá blá. Se Deus existe além de você, quer dizer que outras coisas podem existir além de você também, criadas por Deus, e Deus garante que você conheça elas. Não simplesmente porque você viu em algum lugar e você não duvidou e elas estão certas porque Deus criou. Mas é que através do ceticismo, através de ideias inatas, adventistas e da imaginação, através do método de Descartes, você consiga chegar a ideias irrefutáveis, que não se rendam ao ceticismo. E isso garante, quando elas correspondem ao mundo externo, isso garante que elas são verdadeiras. E aí ele cria a nova ciência para ele. Atualmente, vamos lá. Atualmente a gente sabe que não é bem assim. Atualmente a gente sabe que ideias inatas meio que não existem. Aí a gente aprende elas, só que bem pequeno. E depois a gente esquece como a gente aprendeu. Geralmente é assim. Então talvez isso quebre um pouco essa coisa de que Deus obrigatoriamente existe. Eu não tô falando que não acredito, não tô falando que acredito, não tô falando que exista ou não exista. Eu tô falando que não garante que existe. E que, portanto, não existem ideias natas. E aí isso quebra esse argumento contra o solipsismo de Descartes. Porque aí a gente volta pro pensamento e o eu de novo. Enfim, é isso. Terminamos. Descartes deixou muitas abas abertas, eu sei. Mas mesmo assim, eu gosto muito desse passo a passo do Cogito. Eu gosto que ele deixa tudo explicadinho, bonitinho. E eu acho que foi um pensamento que originou muitas coisas. O Descartes fala muito de mecanicismo, do corpo como máquina, do cosmos como máquina. Ele fala muito disso também, e quando você mistura essas duas coisas, é algo que origina muito o pensamento posterior a ele, que basicamente montou a nossa contemporaneidade, porque atualmente a gente fala de máquinas que agem como humanos, inteligência artificial, por exemplo. Então a gente vê que eles já pensavam nisso no Renascimento, na época era moderna, né? Que é muito louco pra mim, porque é algo que tá surgindo muito rápido e há pouco tempo, mas eles já pensavam nisso há séculos atrás. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vai ter um próximo vídeo. Aguardem ansiosos, mas sem muitas expectativas, por favor. E foi isso. Obrigado por assistir. Beijinhos.